Vou te convidar para estar abrindo a sua Bíblia lá em Naum, no capítulo 1. Eu vou estar lendo só um verso, que vai estar servindo como prelúdio aqui para o resto da nossa mensagem. Naum, no capítulo 1, no verso 3. Naum 1:3 fala assim, ó. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Eu gostaria que você estivesse guardando com você aí no seu coração essa parte B do versículo que fala que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, porque é sobre tempestade que nós vamos falar hoje aqui. Eu vou estar usando hoje como base aqui, como plano de fundo, lá em Mateus no capítulo 8, no verso 25, e Marcos 6:46, que são as duas passagens onde os discípulos passam por uma tempestade dentro do barco. E eu quero estar fazendo um paralelo entre essas duas tempestades e a respeito de alguns símbolos que a gente consegue entender aqui e do que o Espírito ele consegue trazer para as nossas vidas através desse conhecimento. A primeira coisa que eu consigo entender quando nós falamos a respeito desses trechos, né, onde no primeiro a gente vê ali no livro de Mateus, no capítulo 8, que Jesus ele entra no barco e ele dorme dentro do barco enquanto eles se dirigem para Genezaré, e ali acontece uma primeira tempestade. E já no segundo momento, lá em Marcos, no capítulo 6, Jesus fica e vai orar enquanto eles vão sozinhos de barco. E a tempestade pega eles no caminho de novo. E é interessante pensar que nós temos comportamentos distintos, né? E nós temos essa distinção enorme entre o comportamento de Cristo, de Jesus dentro do barco, e o comportamento dos seus discípulos. E é interessante que a tempestade, ela tem essa capacidade de mostrar para nós quem nós somos de verdade. Porque se você analisar o comportamento de Jesus, você percebe que nas duas tempestades ele age da mesma forma. Então a tempestade, ela não é capaz de modificar o caráter dele. A tempestade não é capaz de tirá-lo do seu foco, do seu propósito, ou que dirá de lhe colocar medo. E a pergunta que eu já quero começar fazendo para você é quem você é no meio da tempestade. Porque enquanto está tudo bem, nós somos muito crentes, nós somos muito de Deus, nós temos muita fé. Mas conforme a gente começou lendo aqui, os caminhos de Deus, eles são trilhados, eles são criados no meio das tempestades e das tormentas. Porque essa é a prova, essa é a maneira como Deus ele faz com que nós nos conheçamos. É interessante você pensar que a tempestade ela não é para que Deus ele venha saber se você está aprovado ou não aprovado. Porque Deus ele te conhece antes de você nascer. Deus ele tem a história escrita antes de você viver. Então ele sabe muito bem das suas limitações. A tempestade ela vem para nós mesmos. Porque muitas das vezes, assim como Sansão, eu falo assim, não, manda vir que eu aguento. E aí chega um determinado momento em que o Espírito já não está mais comigo e eu ainda estou falando, não, manda vir que eu aguento. E aí quando ele vai para cima dos soldados achando que o Espírito de Deus ainda está com ele, os soldados agarram ele como um homem qualquer, porque ele já não tinha mais aquilo que ele achava que ele tinha. E muitas das vezes, no meio da tempestade, ela prova pra gente que muitas das vezes a gente vive uma idealização, às vezes a gente vive uma imaginação, uma neurose a respeito de algo que a gente não é de verdade. Você não é tão crente assim que nem você achava que você era. Você não é tão firme assim que nem você fala que você era. A gente vê a história de Pedro falando assim, não, Senhor, eles só vão te capturar por cima do meu cadáver. E daqui a pouco a gente vê Pedro lá negando Jesus, blasfemando. Por quê? Porque ele chega numa hora de tempestade. Enquanto está tudo bem, a gente fala o que a gente quer. Mas na hora que a tempestade chega, é como se a sua alma saísse para fora e não tivesse mentira. Ali você aparece nu e cru. Exatamente isso que a tempestade ela traz para nós. Então a minha pergunta é, quem é você na tempestade? A tempestade ela fala a respeito desse tempo de limitação, de fragilidade, aonde você se sente impotente diante daquilo que você não pode concorrer. E quando você chega diante dessa resistência, aí você aparece de verdade. Eu costumo dizer que as pessoas elas só são ateus, eles só dizem que não acreditam em Deus enquanto eles não correm risco de morte. Porque no primeiro perigo que a pessoa passa, até o ateu ele começa a clamar por Deus. Porque o seu corpo clama pela vida. Ninguém quer morrer. Então até a pessoa que diz que não acredita em Deus, na hora que ele surge o perigo na frente dele, ele começa a clamar por Deus.
Porque a sua verdade ela começa a aparecer. Então, a diferença entre essas duas passagens é que no livro de Mateus, Jesus ele vai com eles. E no livro de Marcos, Jesus ordena que eles vão sozinhos. Jesus ele não pede para eles, depois vocês pegam o barco e vão. A palavra de Deus fala que Jesus ordena que os seus discípulos atravessem o mar sem ele. É como se Jesus ele estivesse fazendo um plano mirabolante e falando assim, não, faz o que eu estou te mandando. Porque tudo isso tem um propósito por trás. É interessante você pensar também que na tempestade, Deus ele não supre as suas expectativas. É interessante você começar a enxergar que as coisas elas não vão acontecer do jeito que você planejou. Não vão acontecer do jeito que você queria. E não é porque não está acontecendo do jeito que você queria que está errado. Não é porque não está do jeito que você sonhou que não vai dar certo. Porque quando você imagina, a gente fala tanto a respeito do triunfalismo de Deus bíblico, e quando a gente fica pensando a respeito de quando andares pelos mares não te afogarás, e quando pelo fogo não te queimarás, a gente fica pensando a respeito de um Deus que ele nos coloca dentro de uma cúpula onde nós ficamos inacessíveis aos problemas e aos perigos. Mas o trabalhar de Deus, ele é um trabalhar muito mais inteligente. Ele é muito mais intenso. Ele é muito mais real. Sabe, a Bíblia, o Evangelho, ela fala a respeito de vida real. Não fala a respeito de uma doutrina que vai te tirar dos perigos ou te banir de passar por situações desconfortáveis. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, em uma passagem, diz que enquanto eles estavam vivendo uma tormenta dentro do barco, Jesus não estava lá. Eles olhavam, para quem que a gente vai pedir socorro? Jesus não está lá. Jesus mandou que eles atravessassem o mar sozinho. Então, na expectativa deles, Jesus tinha que estar ali. Mas ele não estava. E na segunda passagem, eles estão no meio de uma tempestade de novo. E Jesus está lá agora. Só que ao invés de Jesus estar ali socorrendo eles, Jesus está dormindo. E na mente deles, eles falam, Jesus, não se importa que morramos. Porque na expectativa deles, esse Deus ele tinha que estar de prontidão para não deixar nada acontecer comigo. Esse Deus ele tinha que me levantar para que eu não passe por cima da poça de lama. Porque senão eu posso sujar meus pés. Só que a maneira como Deus ele nos ensina é totalmente diferente da maneira como a gente quer aprender. A gente gostaria que Deus ele nos colocasse sentado numa cadeirinha bonitinha no ar-condicionado e falasse, vem aqui que eu vou te ensinar o Evangelho. Só que a maneira como Deus ensina é através da intensidade. São experiências que elas ficam guardadas dentro de você de uma forma que nem o tempo faz apagar. Se você encontrasse com os discípulos lá depois, quando Jesus já tinha passado dessa para melhor, e falasse para ele a respeito disso, é como se eles conseguissem sentir na pele ainda o frio daquele vento. Era como se eles conseguissem sentir o sabor da chuva, do medo, dos seus órgãos se contraindo dentro do seu corpo com medo da morte. Porque são experiências intensas, que geram praticamente um trauma inesquecível. Algo que eles nunca mais iriam esquecer. E os discípulos olham e cadê Jesus? Jesus está dormindo. Totalmente diferente daquilo que eles esperavam que Jesus estivesse fazendo. Não, calma, não temam. Eu estou Jesus e eu estou aqui para salvar vocês. Porque a gente tem essa mentalidade de um Deus herói. E o que a gente muitas vezes não entende é que a intenção de Deus é que nós venhamos a fazer coisas maiores do que as que Ele fez. E para que nós cheguemos nesse ponto, é necessário que nós passemos pelo processo. É necessário que nós aprendamos a viver as nossas próprias tempestades. É preciso que a gente aprenda a lidar com os nossos próprios medos. Se eu tenho medo de água, se eu tenho medo de nadar, eu vou precisar lidar com o medo de nadar, se o meu ministério envolver isso. Ele não vai falar assim, você tem medo disso, então tá bom, nunca vou deixar a água chegar perto de você. Ele vai pegar você e jogar lá dentro da água até você aprender a nadar. Tem pessoas que, Paulo ele fala a respeito disso, né? Que muitas das vezes a gente pensa que a gente vai falar, Deus, estou precisando de paciência. E Deus vai jogar uma quantidade de paciência na sua cabeça. Ele vai te dar situações para que você aprenda a ser paciente. Deus, eu preciso amar mais as pessoas. O Senhor me dá mais amor? Ele vai te dar oportunidades para que você aprenda a amar, para que você precise amar as pessoas. Porque Deus ele trabalha na prática. E isso nos tira do nosso conforto. Isso nos obriga a viver em desconforto. E nós precisamos entender que por mais que Jesus ele esteja fora do barco ou dormindo, Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Não é porque não está do jeito que eu queria que Ele não está controlando. Não é porque está fora da minha visão que Ele não está me vendo.
Porque a palavra de Deus diz que lá de longe, ele viu o barco sendo atormentado pelas ondas. E é interessante, mais interessante ainda, que a palavra continua dizendo que ele ia passar de largo pelo barco. Ele ia fingir que não estava acontecendo nada e ia atravessar enquanto o barco estava lá sendo atormentado pelas ondas. Se não é que os discípulos começaram a vê-lo. E aí os discípulos ficaram com mais medo ainda. Porque viram um homem andando no meio da água, em cima da água. Mas a palavra diz que ele ia passar de largo. Ele ia deixar que eles se virassem com aquela tempestade. Mas os discípulos o veem. E aí eles começam aquele diálogo. Nós precisamos perceber que a tempestade, ela não vem só para as pessoas que são desobedientes. A tempestade, ela vem para aqueles que obedecem também. Inclusive para aqueles que estão andando com Jesus. Não é diferente do que a gente, da visão que a gente tem lá no livro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam e falam: Jó, fala logo, rapaz, você está em pecado. Deus não ia permitir que isso acontecesse com você se você não estivesse em pecado. E nós muitas das vezes nutrimos essa mentalidade de que se nós estamos passando por problema, é porque tem algum pecado escondido. Né? Se as coisas não estão dando certo, Júnior, eu tento, não dá certo. Só pode ser o inimigo. O inimigo está colocando a pata dele nas coisas que é minha. Eu tenho que analisar porque tem alguma brecha aberta na minha casa, na minha vida, alguma coisa. O inimigo. Só que muitas das vezes a tempestade, você vai estar em obediência, você vai estar junto com Deus, você vai estar executando o seu propósito, e a tempestade, ela vem do mesmo jeito. Ela não escolhe pessoas. Ela simplesmente acontece. Só que o grande diferencial que a gente percebe a respeito do comportamento de Jesus e dos discípulos é que em meio à tempestade, Jesus, ele dormia tranquilo. O mundo estava acabando, estava tudo sendo destruído. Aqueles pescadores experientes entenderam que aquela situação era o bastante para que eles morressem afogados ali naquela situação, naquela circunstância. Mas Jesus dormia tranquilo. Sabe por que Jesus, ele não tinha medo daquela tempestade? Sabe por que ele não se desesperava com relação ao que podia acontecer? Porque acontecesse o que acontecesse, aquele personagem que é um dos que mais eu cito quando a gente fala a respeito de propósito, ele sabia que ele não ia morrer afogado. As profecias diziam que o Messias ia ter uma morte de cruz. Então é como se ele pudesse olhar para os discípulos e falasse: gente, a gente não vai morrer aqui. Fica sossegado. Nós não vamos morrer afogado. E talvez até na sua onisciência ele pudesse olhar para um e falar: você vai ser decapitado, você vai morrer na cruz de ponta cabeça, você vai ser queimado, você vai ser jogado dentro de um caldeirão de óleo quente. Mas ninguém aqui vai morrer afogado. Quando nós entendemos esse senso de identidade que nos empurra para o nosso propósito, nós conseguimos discernir os tempos e as estações. E nós conseguimos se posicionar de acordo com aquele momento exato. E esses dias ainda eu ouvi um testemunho de um rapaz contando para mim. Hoje ele é pastor, mas na época ele disse que ele se sentia como Jonas fugindo do seu ministério. E ele falou que ele era motorista de caminhão. E num declive muito grande, o seu caminhão perdeu totalmente o freio, carregado. E ele começou a descer ladeira abaixo com aquele caminhão. E ele começou a desesperar e pisava no freio e nada freava. E ele falou para a esposa dele, falou assim: nós vamos morrer agora aqui. Ele e a esposa dentro do caminhão. Aí ele falou que na hora a esposa dele deu um grito e falou assim: Deus não falou que a gente ia morrer de morte de caminhão, porque ele tem um propósito, ele tem uma promessa na nossa vida. E ele falou que quando ela falou aquilo, o caminhão de repente ele deu uma freada brusca, como se tivesse batido em alguma coisa. Igual aqueles filmes que a gente vê na televisão de super-herói, quando o super-herói entra na frente de um trem e o trem começa a parar e se desmanchar na sua volta. Ele falou que o caminhão ficou como se tivesse trombado num poste, porque a frente dele ficou toda detonada. Tanto é que ele largou lá no meio da pista e nem arrumou o caminhão, ele vendeu do jeito que estava. Como se alguma coisa tivesse segurado aquele caminhão para que ele não descesse ladeira abaixo. E ele falou: depois dessa eu entendi o que Deus estava querendo me dizer. Porque se eu não estava indo por minha livre e espontânea vontade, ele demonstrou que o negócio é mais sério do que eu pensava. E hoje ele está que nem um maluco por Jesus aí, pregando o evangelho aí em tudo quanto é canto e contando o seu testemunho. Então, quando nós entendemos quem nós somos,
nós conseguimos entender para onde que nós estamos indo. Agora, se nós não sabemos nem quem nós somos, que dirá para onde a gente vai? Então aqueles discípulos, eles ficavam embasbacados com toda aquela situação. Porque não bastasse a autoridade que Jesus ele tinha, mas o fato dele saber exatamente quem ele era. O fato dele saber exatamente o que ele podia e para onde eles estavam indo com tanta certeza assim. É interessante, tem até uma frase do Jung que ele fala que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. E quando nós olhamos para dentro, nós despertamos. E a gente começa a perceber que a fúria daquela tempestade, todo aquele vento, trazia medo para os discípulos. Era como se toda aquela circunstância, toda aquela situação fosse abraçada por eles e moldasse o comportamento deles. Ao tempo que a paz de Jesus, uma paz que excede todo o entendimento, ela não só estava dentro dele, mas quando ele abria sua boca, essa paz inundava toda a atmosfera. E ao invés dele ser modelado pela circunstância, ele tinha a capacidade de modelá-la conforme aquilo que ele estava sentindo por dentro. Então a paz que ele tinha, ela era transmitida. Ao contrário dos discípulos, que assim como a maioria de nós hoje, somos modelados pelas circunstâncias e pelos problemas em que a gente vive. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Porque era isso que eles tinham dentro dele. O que eles tinham era medo. Agora Jesus, ele tinha paz. E era isso que ele transbordava e transmitia. Era essa a resposta que ele dava. E só para filosofar mais um pouco aqui, dizem que o homem, ele não é o fruto da circunstância, e sim a circunstância que é o fruto do homem. Só que nós agimos exatamente o oposto disso, né? Ao invés de nós estipularmos como nós queremos que as circunstâncias sejam, ao invés de nós modelarmos que tipo de vida, que tipo de dia, quais os sentimentos, quais as emoções que eu quero viver, como eu quero ser, nós vivemos meio que no piloto automático, sendo modelados, sendo adestrados pelas situações que a gente vive. Então a gente não acorda de manhã pensando, hoje eu quero ser feliz. A gente acorda de manhã e fica esperando o que a tempestade vai me trazer. Porque se ela me trazer alguma coisa ruim, aí eu vou ficar com medo. Se eu for sair e o pneu do meu carro estiver furado, eu já falo, nossa, meu dia já começou mal. Né? Isso aqui já é um presságio. Melhor eu nem sair de casa. Nós somos modelados por aquilo que a gente vive. Ao invés de nós executarmos o mesmo ministério de Cristo e começarmos a colocar para fora aquilo que está dentro de nós, nós ficamos retendo, nós ficamos recebendo tudo aquilo que nós não precisávamos pegar. Porque tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos. Conforme eu preguei aqui algum tempo atrás, quando aquela mulher ela chega diante do profeta e fala, o que é que eu preciso para resolver a minha situação? Ele fala, o que é que você tem na sua casa? É isso que você precisa para usar. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Então o que você precisa para ser feliz, você já tem. O que você precisa para conquistar, você já tem. Você não precisa que essa tempestade te traga nada para que você venha a alcançar algo a mais que você já não tenha. Isso é a mesma mentira que a serpente ela contava para Adão e Eva no Gênesis. É a mentira disfarçada de verdade. Porque ela pregava uma palavra de que existia algo mais que a perfeição que eles viviam naquele lugar não tinha. Aqui eu sei, tá lindo, tá maravilhoso, mas existe um nível mais além. E vocês vão viver mais maravilhosamente ainda como Deus. Então sempre tem essa necessidade, essa ânsia de eu achar que o que tem lá fora é melhor do que o que está aqui dentro. De que o que eu carrego não é tão grande assim, não é suficiente. Sendo que o sacrifício que Cristo fez, aquilo que Ele outorgou para mim, é o suficiente. Para que eu possa viver em paz, para que eu possa viver em tranquilidade, independente da situação que eu esteja vivendo. Nós percebemos uma falta de discernimento por parte dos discípulos, principalmente, eles são o nosso estudo de caso aqui. Porque existe um tempo certo para a gente lutar. E nós precisamos olhar para Jesus o tempo todo. Ele é a nossa inspiração. Ele é o nosso exemplo. Mas os discípulos, eles não tinham esse feeling. Eles queriam fazer do jeito que eles eram acostumados a fazer.
Então a gente vê que Jesus ele dorme dentro do barco, ele está em paz, ele está tranquilo. Tem lutas que não são para a gente lutar. Só que tem hora que é hora de lutar também. E nós precisamos ter o discernimento com relação a isso. Não é nada de muito difícil de entender. Porque na verdade Deus ele sempre nos posiciona com antecedência. Sempre que Deus ele vai realizar alguma coisa, ele sempre dá avisos, ele sempre dá sinais. A palavra de Deus diz que lá no Getsemane, no jardim, agora sim Jesus ele está com medo. Aqui no barco, no meio da água, no meio das ondas, no meio da tempestade, ele estava tranquilo. Ele estava em paz. Porque ele sabia que ali nada podia tirar sua vida. Mas no Getsemane, ele sabia que ele estava com as horas contadas. E ele chama os seus discípulos e fala: orem comigo porque o tempo das trevas está chegando. E a palavra de Deus diz que quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí ele vai dar uma bronca nos discípulos e fala: gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão discernindo o tempo e as estações. Vocês não estão compreendendo que esses são os meus últimos momentos de vida. Orem comigo. E ele se retira de novo. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo de novo. Eles queriam batalhar na hora que Jesus estava dormindo, dentro do barco. E quando Jesus colocou eles para batalhar em oração, aí eles queriam dormir. Porque eles não conseguiam discernir o tempo que eles estavam vivendo. E é interessante que, antes de Jesus ele lavar a cruz com seu sangue, ele primeiro remiu o jardim. Porque o pecado ele começou no jardim. Então a palavra de Deus diz que a sua ansiedade ela foi tamanha que o seu suor se tornou em sangue. E o seu sangue pingava naquele jardim. Porque da mesma forma que o pecado entrou lá pelo jardim, Jesus ele começou a remissão dos pecados ali naquele jardim. Só que enquanto isso os discípulos não estão entendendo nada ainda. A gente precisa começar a entender. Se esse é o nosso tempo de lutar, nós precisamos pedir discernimento de Deus. Porque no primeiro momento, Jesus ele simplesmente chega, se apresenta andando sobre o mar. E depois de toda a conversa que a gente já conhece, a palavra de Deus diz que ele entra dentro do barco e a tempestade se acalma. Ele não falou nada com ninguém. Simplesmente aconteceu e a tempestade acabou repentinamente. E houve bonança. Agora, num segundo momento, é totalmente diferente. Olha como é que existem tempestades diferentes. Na primeira tempestade, o simples fato de Jesus ele chegar onde ele tinha que chegar, aconteceu o que tinha que acontecer, a tempestade acabou. Agora, quando Jesus ele estava dentro do barco, eles estavam se dirigindo para a cidade aonde Jesus ele teria um encontro com um homem que estava miseravelmente endemoniado. O endemoniado Gadareno. Um dos homens que se tornaria um dos maiores pregadores daquela região. E agora, essa tempestade é diferente. Porque essa tempestade move o mundo espiritual. O que está para acontecer é algo muito forte no mundo espiritual. E agora quando Jesus ele se levanta naquele barco, ele tem que repreender a tempestade. Ele tem que repreender o mar. E quando ele executa essa repreensão, tudo se acaba. Júnior, por que Jesus ele não precisa repreender a primeira tempestade? Porque Deus não repreende Deus. Tem coisas que Deus ele te submete para processo, para te trabalhar, para te lapidar, para te conduzir, para te tirar de determinadas situações. E não adianta você ficar repreendendo aquilo que Deus ele colocou sobre a sua vida. Tem provas que você só vai sair dela quando você for aprovado. E é Deus te melhorando. E é Deus te trazendo para o centro da vontade dele. Só que na hora que você chega de uma forma totalmente miraculosa, você fala, nossa, acabou tudo, eu nem percebi. Aonde que está a tempestade? Aonde está o medo da morte? Aonde está a dúvida? Simplesmente acabou. Quando eu me posicionei, quando eu cheguei num determinado local, e eu não estou falando a respeito de um local geográfico, quando eu chego nesse determinado local,
e agora tem bonança. Só que vai ter momentos, de acordo com o propósito que você tem vivido, que você vai ter que estender a sua mão e vai ter que repreender. Que você vai ter que discernir, entender o que você está fazendo naquele lugar. E uma das coisas mais lindas, em meio a tanta coisa que aconteceu aqui, é a história de Pedro. Porque Pedro, ele entende que a questão não é no monte ou no barco. Porque a gente até canta, se Cristo estiver no barco com você, então vai tudo bem, né? Só que Pedro, ele entendeu além disso. Porque teve um momento em que Jesus estava no barco, mas mesmo assim o barco quase afundou. Só que aí teve um outro momento onde Jesus estava fora do barco. E Pedro, ele teve um insight assim que foi totalmente fora da caixa. Porque se a gente parar para pensar, o local mais seguro no meio de uma tempestade dentro da água é o barco. Só que Pedro entendeu que o barco ia afundar com a tempestade e com tudo. Ele compreendeu que o lugar mais seguro, independente da situação, era estar aonde Jesus está. Então, no meio de uma tempestade, no meio de uma escuridão, no meio da dúvida e do medo, Pedro, ele pede para que Jesus deixe ele ir para onde ele estava. Deixe eu estar aonde você está. Deixe eu ir para onde você está indo. Você acha que Jesus vai negar um pedido desse? De alguém que está conseguindo entender um dos maiores mistérios que até hoje grande parte da igreja não entendeu? Jesus, ele fala assim, eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Porque quem conhece a Jesus, quem chega nesse nível de conhecimento que Pedro enxergou nesse momento, ele entende que a questão não é o barco, a questão não é as ondas, não é o mar, a questão é estar com Jesus. É ali que toda a segurança se manifesta. É ali que você está numa redoma onde nada vai poder te atingir. É ali onde você sente todo o poder e desfruta de toda a manifestação. É só estando com Ele. E enquanto Pedro, ele tenta viver esse momento solene, é interessante que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele tinha medo, ele olhava para o mar, aí ele afundava. E é exatamente assim que a gente vive. Quanto mais você olha para a sua solução, mais você consegue ir para ela. E quanto mais você olha para o seu problema, mais problema você tem. E Pedro, ele começa a afundar. Porque ele começou a sentir o vento soprando nele. O medo dele começa a falar mais alto. E ele para de olhar para onde ele tinha que olhar. Sabe, então, a grande problemática, se você for parar para analisar, não é nem a respeito daquilo que a gente não está fazendo. É a respeito de onde você está olhando. Porque para onde você olha é para onde você está indo. Se eu fico simplesmente olhando para aquela tempestade, eu simplesmente vou viver exatamente aquilo que aqueles discípulos estavam vivendo. Nós vamos morrer, nós vamos afundar, não tem jeito essa tempestade, o barco está alagando. Eles ficam simplesmente contabilizando o tanto de problemas que tem, mas eles não olham para a solução. A partir do momento em que você olha para a solução, você começa a andar por sobre as águas. Você consegue entender? Conforme Abacuque fala, ele me faz andar por sobre os lugares altos. Quando você começa a olhar para Cristo, você se desvencilha daquilo que está te segurando, que está te prendendo, que está impedindo que você faça, que você haja e que você consiga. E começa a ter resultado. Você começa a prosperar naquilo que tinha tudo para dar errado. Os grandes navegadores, eles devem a sua reputação exatamente às tempestades e os temporais. Então, se tem algo que nós precisamos guardar para hoje aqui, é que o que nos distingue não é a ausência de tempestade, é quem nós somos no meio dessa tempestade. Quem que nós temos sido no meio dessa tempestade?
Nós temos sido aquele que tem trazido a solução, aquele que tem apontado para ele e falado assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ou nós somos o primeiro que está desesperado, falando, meu Deus, nós vamos morrer. Quem nós temos sido nessa tempestade? Nós temos sido aquele que tem trazido a paz, que tem segurado na mão das pessoas e falado, fica sossegado, estou aqui. Ou será que nós estamos perturbando mais ainda a vida das pessoas? Eu sempre falo para a Esther a respeito da agenda do medo. A agenda do medo foi uma forma que, hoje a mídia, ela influencia as pessoas através da agenda do medo. Mas a igreja, por muito tempo, ela manteve as pessoas presas na religião com a agenda do medo. Até hoje, você vai na internet lá, você encontra os pregadores do medo. Olha, cuidado que Jesus está voltando. Você vai para o inferno e não sei o que. E aí, isso é aquilo. Eu fiz as contas aqui, falta 1 ano e 5 dias. E aí vai vir a grande tribulação e não sei o que. Por muito tempo, a igreja ela colocou medo nas pessoas para que elas continuassem vindo na igreja. As pessoas, eles não ensinavam que Deus é Pai. Eles não ensinavam que o que Deus sempre quis desde o começo, desde o Gênesis, desde lá do Éden, era relacionamento. Eles nunca ensinaram as pessoas a amar a Deus. E hoje ainda a gente vê isso acontecer. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, implantando medo, impregnando medo nas pessoas. E poucos são aqueles que se destacam, abraçando as pessoas e falando, fica tranquilo. Jesus, ele está aqui. Ele está no controle de tudo. Você está com medo do quê? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, se nós amedrontamos as pessoas, a gente não prega o verdadeiro amor. A gente está fazendo um serviço oposto. As pessoas, elas precisam sentir paz quando elas conversam com a gente. Elas precisam ouvir essa palavra e elas precisam sentir paz no seu coração, entendendo que os problemas dela não são o fim. Que muitas das vezes essa tempestade não é para me matar, é para me promover. Porque depois que eu passar por ela, com certeza eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Depois que eu passar por essa tempestade, com certeza esse período de bonança vai me trazer muita coisa boa. A mensagem do Evangelho é isso, é essa. Não é uma mensagem fictícia de que o mundo é um mar de rosas. Não, ele é sincero em dizer que no mundo nós vamos ter aflições. Mas ele se coloca como exemplo de como vencer o mundo. E o exemplo básico que a gente viu aqui através dessas exposições que a gente fez é que não adianta a gente buscar nada disso do lado de fora. Porque tudo aquilo que Cristo usava, ele trazia de dentro para fora. Enquanto as pessoas elas tinham medo de que um leproso chegasse e o tocasse, porque a lepra, a impureza da pessoa passaria para você, Jesus, ele tocava nas pessoas e a sua pureza passava para o leproso. Então o Evangelho não fala a respeito de você se defender. O Evangelho fala a respeito de você ir para cima. Porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra você. É você que está metendo o pé na porta, não é o inferno que está vindo para cima de você. Nós vivemos por tanto tempo um cristianismo que ele é passivo, né? Ai, nós vamos ser perseguidos, ai, nós somos as vítimas da situação. Não é esse o cristianismo que Jesus deixou. O cristianismo que Jesus deixou é um cristianismo onde 12 homens conseguem botar fogo no mundo. Isso é um cristianismo. É um cristianismo onde ele reclama o fato de que a igreja dele chegaria abalando as portas do inferno. O inferno ele tem que tremer na hora que te vê. Não é você ficar falando, ai meu Deus, o diabo vai se levantar. Puf, sério? Ai meu Deus, olha o que está acontecendo, o inimigo. O inimigo ele tem que tremer de medo de você. O seu nome ele tem que ser conhecido lá no inferno. A palavra de Deus diz que quando os filhos do sacerdote tentavam expulsar o demônio de um determinado homem, no nome de Paulo, aquele demônio, com a sua própria boca, ele fala, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço também, mas e vocês, quem são? E a palavra de Deus diz que aquele endemoniado pula em cima daqueles jovens e faz eles correrem dali, todos nus, com as roupas rasgadas. O seu nome ele tem que ser conhecido no inferno. É eles quem tem que ter medo de você. Se eles não têm medo de você é porque você não sabe quem você é. E aí sim, o inimigo ele adora brincar com gente que não sabe quem é. Porque ele faz você de gato e sapato.
Porque ele fala assim, eu preciso aproveitar enquanto ele ainda não sabe de nada. Porque quando ele descobrir o gigante que ele é, ele vai pisar na minha cabeça. Você está entendendo? Eu vou estar parando por aqui, senão a gente vai longe. Gostaria que você ficasse de pé. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui em comunidade, pela vida de cada uma dessas pessoas, representando as suas casas, as suas famílias. Nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor esteja sondando cada coração que aqui está, as necessidades que cada um traz, que o Senhor, Pai amado, esteja abençoando de tal forma que o Senhor não venha simplesmente a entregar aquilo que nós temos pedido, mas que o Senhor venha a dar aquilo que nós precisamos, ó Deus. Que nós venhamos, ó Pai, a conceder o total liberdade para que o Senhor venha agir nas nossas vidas conforme a sua vontade. Que nós venhamos a baixar as nossas expectativas com relação àquilo que a gente quer, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem feito para que nós vivamos. Que nós possamos abraçar o novo, que nós possamos abraçar o primado daquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos achar satisfação na maneira como o Senhor tem tratado da nossa situação. Que nós venhamos, ó Pai, a ser totalmente influenciados por Ti. Que nós não venhamos a ser influenciados pela situação. Que não venhamos a ser influenciados pelo mundo. Não venhamos a ser influenciados pela agenda do medo, mas que nós saibamos exatamente o que nós carregamos nesse vaso de barro, o tesouro precioso que nós carregamos nesse vaso. Que a cada dia, Deus, o Senhor esteja nos validando como filhos, que a cada dia, Pai, nós estejamos despontando na utilização daquilo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos fazer bom uso de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz, que nós possamos fazer coisas grandes, sinais miraculosos, que os seus sinais eles estejam sendo manifestos aqui. Que as nossas vidas elas sejam repletas, ó Pai, do extraordinário de Deus. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor acrescente uma porção sobre nós. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estavam desanimadas, as pessoas que estavam tristes. Que o Senhor esteja dando um novo alento, uma nova visão, uma nova forma de enxergar. Pessoas que estavam com a visão limitada, só conseguindo enxergar os seus problemas, as suas frustrações, os seus erros. Que o Senhor, ó Pai, assim como o Senhor fez com o servo do profeta, o Senhor possa abrir esses olhos, eles possam enxergar além daquilo que eles enxergavam, Deus. Que eles possam ver a vitória, que eles possam enxergar a estratégia toda que já está arquitetada por fora daquilo que eles enxergam. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos trazendo para o centro da sua vontade e esse seja o nosso lugar de maior prazer. Que nós tenhamos prazer na sua palavra, em conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus, ó Pai, que nós criamos para nós mesmos. Que o Senhor a cada dia esteja se apresentando para nós de uma forma mais intensa e mais profunda. Que a cada dia o nosso relacionamento seja mais restrito, Deus. Que cada dia nós tenhamos mais intimidade. Que o seu poder, ó Pai, ele esteja se aperfeiçoando a cada dia na minha fraqueza. Que as suas palavras elas estejam enchendo as nossas bocas. Que o nosso coração esteja cheio da sua paz, ó Deus. Da paz que excede o entendimento, que não dá para entender como viver em paz na situação que nós temos para viver. Mas que nós possamos viver a cada dia, ó Pai, vivendo o melhor de Ti, fazendo, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos fazer, sem perder a oportunidade, ó Pai, um dia sequer, ó Pai, de dar o nosso melhor para Ti. Que nós acordemos para isso, que nós durmamos para isso, Deus, mas que nós venhamos a viver o nosso propósito nessa terra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória.